Bom dia, vamos lá para a última aula de hoje. Nós vamos estudar hoje o 7.2, transferência do empregado, e o 7.3, transferência do empregado para o exterior. Quando estamos falando de transferência de empregado, estamos falando de transferência de local de prestação de serviço. Tá. De regra, você é contratado e você presta serviço num determinado município. Você é contratado ali e ali você vai exercer a sua função. Beleza? Acontece que pode do empregador mudar o teu local de prestação de serviço. Como, por exemplo, aconteceu comigo. Quando eu comecei no Unisalesiano, não era nem Unisalesiano ainda, mas quando eu comecei no Salesiano, eu comecei dando aula na Contábeis lá na Rua Cussi, onde é o colégio. Fiquei ali até 2005, quando nós fomos para um prédio que fica perto da Praça do Estudante. O pessoal chama de Antigo Dibo, onde era o Objetivo, onde hoje é aquele edifício Golden e é o Multicoisas ali, onde tem uma sorveteria, onde o pessoal do Brothers faz um lanche muito bom, diga-se de passagem, tá? E por volta de 2007, nós mudamos aqui para a rodovia Senador Teotônio Vilela. Ou seja, o meu local de prestação de serviço, nesse contrato de trabalho, mudou 3 vezes. Acontece que essa mudança no local de prestação de serviço não acarretou que eu precisasse mudar o meu domicílio civil. E quando nós estamos falando aqui da hipótese 469, a transferência de um local de prestação de serviço para que seja configurada transferência de empregado, o empregado tem que mudar de domicílio. Se o Unisalesiano, por exemplo, desculpa, me transferisse para Campo Grande, não dá para eu ir e voltar todo dia para Campo Grande para lecionar lá. Ou seja, necessariamente eu teria que transferir o meu domicílio civil, levar a minha família, levar a minha casa para Campo Grande, para lá exercer a função. Tá bom? Então é isso que nós estamos falando da hipótese 469. Quando estamos falando de transferência de empregado, mudança do local da prestação de serviço, somente será considerado mudança de local de prestação de serviço realmente aos olhos da CLT se esse empregado tiver que mudar de domicílio civil. Tá bom? Mas e se acontecer como acontece nos grandes centros, em que se muda o local de prestação de serviço, o empregado não muda de casa, mas ele tem que se deslocar mais, tem que andar mais de transporte público. Aí veio a súmula 29 do TST. Se muda o local de prestação de serviço, mas o empregado não muda de domicílio, mas as despesas decorrentes do transporte para esse local mais longe têm que ser arcadas pelo empregador. Ou seja, já que ele vai gastar mais trem, já que ele vai gastar mais metrô, já que ele vai gastar mais ônibus, o empregador, através do Vale Transporte, vai ter que arcar com essa diferença. Tá bom? Aqui, para esse interiorzão de Deus aqui, ainda mais que nossas cidades são bem próximas aqui, você não consegue andar mais do que 30 km sem encontrar uma cidade, seja em qualquer dos sentidos, São Paulo, subindo em direção ao Paraná, descendo em direção ao Paraná, subindo em direção a Minas Gerais, não vai conseguir andar mais do que 30 km. Se os unisalesianos mudassem a 1 km daqui, nem isso, mudaria para um outro município. Beleza, teria que mudar de casa? Não, ninguém vai mudar de casa porque o unisalesiano foi para um outro município a 1 km daqui. Tá bom, gente? Tudo bem? Mas acontece que se você for transferir um empregado, entra a regra do 468. Mútuo consentimento sem prejuízo.
Por outro lado, existem algumas categorias de empregados que não precisa de sua autorização. O empregador unilateralmente manda e ao empregado só cumpre obedecer. Quais são esses tipos de empregado? Primeiro, aqueles que nós já estudamos. São os empregados detentores do exercício de cargo de confiança, como gerente, chefe, diretor e por aí vai. Nós estudamos no artigo 62 da CLT. Né? Quando estudamos os tipos de empregados, estudamos o empregado exercente de cargo de confiança. Por outro lado, existem aqueles empregados que não detêm cargo de confiança, mas a mudança deles está implícita no contrato de trabalho. Imagine você ser ator circense, você ser membro de um circo. O circo é condição implícita de um contrato de trabalho que um funcionário de um circo sempre está mudando de domicílio. Acabou. Faz parte. É assim. Não precisa estar escrito em contrato de trabalho, explícito isso, porque é implícito. Também a questão, aí já tem legislação própria dos aeronautas, em que eles também podem ser transferidos de domicílio, mas aí já é uma legislação especial. Tá bom? Por outro lado também, a jurisprudência admite que o empregador possa unilateralmente, independentemente da concordância do empregado ou não, independentemente se ele exerce cargo de confiança ou não, independentemente se é condição contratual ou não, o empregador pode transferir o empregado se o estabelecimento se extinguir, fechar o estabelecimento, né? Imaginem que você, empregador, tem lojas em várias cidades. Numa cidade dessa, você quer fechar a loja. Vai fechar a loja? Beleza. Vai extinguir o estabelecimento? Sim. Aí você vai transferir os seus empregados do estabelecimento da loja que você fechou, da cidade que você fechou, para outras cidades. Pode, pode. Sem concordância? Sem concordância nenhuma. Tá bom? Por outro lado, também no caso aí, se a pessoa é detentora de estabilidade, a pessoa é grávida, por exemplo, ela está grávida, essa pessoa portadora de estabilidade, se extingue o estabelecimento, ela vai ser transferida para outro estabelecimento, tá bom? Não faz parte do objeto do nosso estudo, mas os portadores de estabilidades, a partir do momento em que extingue o estabelecimento, se tiver um outro local para esse pessoal continuar trabalhando, será mandado para este outro local para continuar trabalhando, já que ele é portador de estabilidade. Só não é mandado para outro local se era um único estabelecimento ou se todos os estabelecimentos da empresa fecharam, se a empresa realmente encerrou suas atividades. Mesmo porque é uma coisa um pouco óbvia, mas não tem para onde mandar, não tem para onde transferir. Tá bom? Por outro lado, acontece o seguinte: existe uma coisa chamada transferência provisória e existe outra chamada transferência definitiva. Qual que é o prazo de tempo de transferência? A lei não diz. Vai a cada caso é um caso. A lei que disciplina a profissão dos aeronautas, dos pilotos de avião, da tripulação de um avião, não confundir com aeroviário. Aeroviário é quem fica no chão do aeroporto. Aeronauta é quem trabalha embarcado dentro do avião. A lei que disciplina o aeronauta traz um prazo, mas aí vai ao bel prazer do operador do direito, do empregador, e vai ao bel prazer do juiz se um dia chegar a cair na mão dele isso. Empregado, quando ele é transferido provisoriamente ou definitivamente, acontece que na transferência definitiva, esse empregado vai receber uma ajuda de custo, uma verba de natureza indenizatória, um reembolso pelas despesas de transferência deste empregado, quando a transferência ela é definitiva. Se o Unisalesiano quiser mandar para Campo Grande e eu concordar, beleza, eles vão me pagar as despesas decorrentes da minha mudança, o caminhão de mudança.
Aí cada empresa vai ao seu bel prazer, se contrata um caminhão de mudança e paga a empresa de transporte de mudança, ou se o empregado faz a transferência, faz a mudança do seu domicílio e depois é reembolsado por meio de nota fiscal pelas despesas, pelo empregador. Isso daí vai de acordo com a empresa. Mas é um pagamento só pelas despesas de transferência. Pouco importa se esse empregado seja se a transferência seja unilateral ou não. Mesmo que ele detenha cargo de confiança, por exemplo, mesmo que seja condição contratual, as despesas de transferências correrão por conta do empregador. Por outro lado, pode acontecer a transferência provisória. E quando durar a transferência provisória, aí, na transferência provisória, também se pagam as despesas de transferência, mas o empregado tem direito a um adicional de 25%, adicional esse de natureza salarial, que quando ele recebe, se trabalhar horas extras, incorpora nas horas, reflete nas horas extras. Descanso semanal remunerado, reflete no descanso semanal remunerado. Depois, quando forem calculadas as férias, o 13º, esse adicional também reflete, entra na base de cálculo de férias, 13º, INSS, FGTS. Tá bom? Eu tenho um primo que ele trabalha numa multinacional aqui na região, né, uns primos nossos. E ele estava num dilema até, porque a empresa que ele trabalha, a multinacional que trabalha, o transferiu provisoriamente para sua fábrica, perto da região de Campinas. Só que essa transferência é uma transferência de 3, 4, 5 meses. E o que aconteceu? Aconteceu que ele não mudou com a família. Ele juntava o povo daqui, os 4 que tinham sido transferidos, ia de segunda-feira de madrugada para Campinas, para a região de Campinas, ficava lá de segunda a sexta-feira, tinham alugado um apartamento, dividido um apartamento os 4, e quando era sexta-feira voltava com a família. Ou seja, quando você tem transferência provisória, a pessoa não muda com a família. Ela constitui um novo lar, mas o lar dela com a família continua no lugar. Por isso que se paga o adicional de transferência provisória. Por outro lado, quando a transferência realmente ela é definitiva, aí não, quando a transferência é definitiva, o cara levanta a casa e vai. E não se paga adicional de transferência por transferência definitiva. Tá bom? Tudo bem? Acho que aqui a apostila, inclusive, ela é bem esmiuçada, ela esmiuça bem essa parte. Tá bom? Por outro lado, o item 7.3 fala da transferência do empregado ao exterior. Seja brasileiro, seja estrangeiro, contratado aqui no Brasil para trabalhar no exterior ou é empregado no Brasil e pode ser mandado para o exterior, aí nós temos, e a lei é bem clara, a transferência provisória e a transferência definitiva. O prazo é 90 dias para o exterior. Se o empregado é transferido para o exterior, se a empresa manda ele para o exterior num prazo de até 90 dias, aí é transferência provisória. Aí a empresa vai pagar o salário em moeda local, em moeda do local da prestação de serviço, ou do Brasil, e aí as despesas, tudo é estabelecido no contrato individual de trabalho. Como acontece que esse meu amigo que é engenheiro da Motorola, sempre ele está em Chicago, que é o centro de pesquisa e desenvolvimento da Motorola para o mundo inteiro. E às vezes ele tem que se deslocar lá. Inclusive ele estava lá e conseguiu voltar, porque ele ia ficar lá, cumprir os 90 dias no exterior. Por outro lado, não estamos falando aqui dessa transferência provisória, mas sim da transferência definitiva, que é realmente quando a empresa manda o sujeito para o exterior, para definitivamente ele ir com a família, levar a família para o exterior, lá constituir um novo domicílio. É disso que nós estamos falando. E não estamos nem falando daqueles japoneses, ou dos descendentes de japoneses que vão para o Japão trabalhar. Não é essa a hipótese. Por que não é essa a hipótese? Porque o sujeito faz aqui um pré-contrato, é remetido para o Japão, lá ele faz um contrato de trabalho,
presta o contrato de trabalho, termina o contrato de trabalho e depois volta. Então, o contrato de trabalho iniciado, prestado e terminado no Japão e é regido pelas leis japonesas. Se ele tiver algum problema trabalhista, é no Japão que ele tem que ir para resolver isso. Não será a nossa jurisdição local. Não estamos falando disso. Estamos falando de alguém que é contratado no Brasil, seletista, seja brasileiro, seja estrangeiro, contratado aqui no Brasil. E ele, depois de contratado, ele é remetido para o exterior. Tá bom? É disso que nós estamos falando. Acontece que esse empregado, o patrão tem que arcar com as despesas de ida e de volta, com a passagem dele de ida e de volta. E aí, após 2 anos no exterior, o patrão poderá, se o empregado quiser, pagar, o patrão poderá, não, o patrão tem que fornecer, se o empregado quiser, facultativa aqui é por parte do empregado, pagar despesas de viagem para passar férias no Brasil. Então, se você trabalha para uma empresa brasileira em Roma, apesar que a Itália está ruim lá, né? Mas se você depois de 2 anos está morando em Roma, tirou já férias em Roma, e o teu patrão quiser perguntar para você, você quer vir passar as férias em Buritama? Aí você fala, nossa, eu tô com saudade da prainha de Buritama. Eu ia viajar pela Toscana, eu ia conhecer Paris, por exemplo, Alpes Suíços. Não, eu quero ir para a prainha de Buritama. E aí o teu empregador vai te pagar as despesas para você vir na prainha de Buritama puxar férias a cada 2 anos. Tá? As férias são anuais. Então, um ano você tira férias no local da prestação de serviço, no outro você tira férias, você pode tirar férias no Brasil. Mas as despesas não é da sua família, as despesas é de você. Tá? Se você quiser vir com a tua família passar férias na praia de Buritama, você vai ter que pagar o transporte da sua família. Só o teu é que o empregador vai pagar. Tá bom? O empregador também, quando que termina essa prestação de serviço no exterior? Quando não for mais conveniente com a empresa. Após 3 anos de trabalho, você pode, se quiser, voltar. Você também pode pedir para o teu patrão voltar se tiver um problema de familiar, doença na família. Se você tiver um problema de saúde, isso aconteceu com a prima da minha esposa, ela não aguentou o clima inglês, o frio da Inglaterra não fez bem, ela voltou para São José dos Campos, né? E se o patrão cometer justa causa, cuidado. Teu patrão pode até te dispensar no exterior. Você está lá em Roma, trabalhando, o teu patrão, estou rescindindo o seu contrato de trabalho, sem justa causa. Beleza? Beleza. Eu te pago a passagem da sua família e pago as despesas de transferência da sua família para cá. Beleza? Beleza. Tá? Teu empregador pode pedir para você retornar aqui e te dispensar, mas cuidado com uma coisa. Só para terminar nossa aula, que já estamos aqui com 18 minutos. Se você lá no exterior fizer alguma merda, cometer uma falta grave, que dá no 482 da CLT e teu empregador te dispensar por justa causa, você se vira para voltar para o Brasil. Tá bom? Teu empregador vai te pagar saldo de salário e você se vira para voltar para o Brasil se você cometeu justa causa, você empregado. Tá bom? Queridos, obrigado. Segunda-feira nós voltamos. Então, só para terminar, hoje é a aula de sexta-feira, tanto do diurno quanto do noturno. Bom final de semana. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês pelo WhatsApp. Só peço desculpa pela demora na resposta. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.